Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, vamos dar continuidade a mais uma aulinha de história, dando, obviamente, né, aquela aula sobre Vargas que a gente começou na última aula e vamos tentar terminar agora a parte dela também, né, pessoal? Gente, na última aula, então, nós falamos sobre o governo provisório. Expliquei tudo para vocês, como ele subiu ao poder, quais foram os seus argumentos, suas articulações para ele se manter no poder e estar agora de novo. Nós vamos começar o governo constitucionalista. Então, veja bem, pessoal, nós vimos então que com a Constituição de 34, teríamos que ter eleições. Só que vocês viram que o Congresso vai acabar escolhendo vagas para continuar. Então, essa fase agora, ele assume com o aval de quem? Do Congresso. Claro, tá bom? Só que por que o governo é chamado de governo constitucionalista? Porque agora tem uma diretriz, que é a Constituição de 34. Nós vimos na aula passada o voto secreto, o voto feminino, tá? Só que é suspensa a função de vice-presidente. Opa, você é esperto. Parece que ele já está aqui planejando uma continuidade, né? Um pouquinho longa, porque não tem mais a função de vice-presidente. Traz também nessa Constituição as leis trabalhistas. Só, meu aluno, que preste atenção, nós estamos num período conturbado. Esse período vai de 34 até 37. Parece bem curto, né? 3 anos aí, né? Só que são 3 anos muito conturbados, porque lá na história geral, lá na Europa, nós estamos vivendo o que a gente vai chamar de quase guerra, não é verdade? Nós estamos no entre guerras, meu aluno. Lá você tem uma disputa ideológica entre o fascismo e o comunismo, ou como vocês querem chamar de nazifascismo de um lado e o comunismo do outro. E aqui no Brasil, quais são as correntes? Eu não vou dizer iguais, não vai falar isso na sua casa, tá? Quais são as correntes que se assemelham um pouco a essas correntes europeias? De um lado, você tem a AIB, a Ação Integralista Brasileira. De outro lado, você tem a ANL, a Aliança Nacional Libertadora. Não é para decorar nada, mas a Ação Integralista Brasileira, você tem um tal de Plínio Salgado, que o seu livro didático traz demais. A ANL, você tem lá o próprio Luiz Carlos Prestes. Então, olha só, são nomes que você não vai decorar, mas são correntes opostas, tá? Só você tem que entender. A Aliança Nacional Libertadora, ela tem uma aproximação comunista. Eu tenho até medo de falar isso com você, para você entender isso aí. Tem uma aproximação com o ideário comunista. Já a Ação Integralista Brasileira tem uma aproximação com as ideias fascistas. Uma aproximação, tá vendo? Olha, eu tô falando aproximação. Essas correntes são no Brasil. E Vargas, até então, como um bom articulador, está em cima do muro. Está lá em cima do muro, mas ele vai ter que descer. E quando ele desce do lado de quem? Dos integralistas. Então nós temos uma coisa complicada, mas vou te explicar por que bem rápido. Por que ele não foi para a Aliança Nacional Libertadora? Já que ele é todo povão, professor. Porque lá o líder é quem? Luiz Carlos Prestes. Foi o único tenente de nome que não se curvou a Vargas. Lembra que lá atrás eu te falei que os tenentes fizeram um acordo com Vargas? Olha, Vargas, eu te ajudo a subir, vou te apoiar, você me dá poder, me coloca como interventor. Luiz Carlos Prestes não se curvou a Vargas, não fez aliança. Olha que loucura. Então Vargas, levando para o pessoal, não nos interessa, ele acaba se aproximando da AIB, da Ação Integralista Brasileira. E começa então uma perseguição à ANL, gente. Há uma perseguição. Nesse intervalo de tempo, como já era, né, um plano, não dessa época, mas, né, anterior, de vir ao Brasil, tentar fazer com que o Brasil fosse comunista dentro das ideias de Luiz Carlos Prestes. Você já explicou, já te expliquei muito bem o que seria comunismo, tá? Ele vem para cá. Só que ele vem, obviamente, disfarçado, vou usar isso, né? Escoltada por uma judia chamada Olga Benário. Você já viu esse filme Olga, né? Tá, o que me interessa dessa história toda é que os dois vêm do Brasil, disfarçado. A ideia era implantar o comunismo, expulsar Vargas. Vamos imaginar desse jeito. Porque o Luiz Carlos Prestes, tenente, ele contava, segundo a sua própria ideia, que ele teria gente o apoiando no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, e que se ele começava o movimento, as Forças Armadas se levantariam e tiraria Vargas do poder, ainda mais agora ele sendo de ideias fascistas. Essa seria a justificativa. Acontece que logo esse indivíduo vai ser o quê? Descoberto no Brasil.
Vargas, então, começa uma caçada ao Luiz Carlos Prestes. E se o filme mostra, claro que o filme ele tem que ter algo que chama a sua atenção, né? Vamos para o fato histórico. Começa uma caçada ao Luiz Carlos Prestes, acaba prendendo a Olga Benário, né? O filme, vocês lembram muito bem, a cena bem triste em que os dois acabam se vendo pela última vez, quando o tal do elevador se fecha numa casa. Vocês devem ver esse filme. Se não ver, assistam esse filme, mas depois que passar no vestibular, tá bom? Então, o que acontece? Esse episódio em que Olga Benário é presa e logo em seguida Luiz Carlos Prestes, isso foi real. Getúlio Vargas, então, prende Luiz Carlos Prestes, acaba com o movimento que seria da Aliança Nacional Libertadora. Só que ele não divulga o fim desse movimento. Não divulga. Ele deixa em stand-by. Não avisa ninguém, não. Não vão avisar que os comunistas já foram derrotados, não. Não deixa isso quieto. Ele já estava com um plano na cabeça. Nesse exato momento, então, ele acaba entrando em contato com governantes alemães, não precisamente com Adolf Hitler, como conta a história, não é bem assim, e acaba sendo o quê? Levando a Olga Benário, né? Entregando a Olga Benário para Adolf Hitler na Alemanha. Para quem, vocês vão ver essa aula comigo ainda, mas Adolf Hitler havia escrito um livro, e nesse livro chamado Mein Kampf, ele vai dizer que um dos culpados da Alemanha ter perdido a Primeira Guerra, e entre outros fatores, tinham sido judeus. Então, há toda essa história por trás. O Getúlio Vargas, então, né, por um lado pessoal ou não me interessa, ele acaba levando, né, entregando a Olga Benário, que nesse momento está grávida. Mas como é grávida de um tenente, ela está gritando, acaba entrando em contato com o jornalista, e então ela vai ter a chance de ter a filha dela. E ela não vai ser entregue enquanto a filha dela puder amamentar. É claro que, enquanto isso, o Luiz Carlos Prestes vai preso e ele vai sendo torturado psicologicamente, né? Com a foto da esposa, da filha, e depois ela embarcando para a Alemanha. Tá, esse é um lado meio sombrio de Getúlio Vargas. Mas, nesse exato momento, o que acontece, pessoal? Nós estamos em 1987. Tem que ter eleições. Claro que tem que ter eleições. Só que Vargas não pode ser candidato. Não tem eleição no Brasil. Gente, reeleição no Brasil? Não tem eleição no Brasil. Vargas, então, lembra daquela história que os comunistas estavam derrotados, mas ele não deixa essa história acabar, ser dita? Ele vai usá-la agora. Em 1987, ano de eleição, ele até convoca as eleições. Mas antes dela acontecer, ele, junto com seus amigos de gabinete, um tal de Góes Monteiro, um tal de Eurico Caspar Dutra, que eu vou falar para vocês, eles vão divulgar um tal de plano Cohen. Tal de plano Cohen. Que plano Cohen, olha, gente? Um plano Cohen dos comunistas. Lembrando que os comunistas já estavam praticamente já retirados do Brasil, porque o levante deu errado. Né? A ideia de Luiz Carlos Prestes acabou dando errado. O que acontece é o seguinte, ele pega essa informação, que um tal de plano Cohen foi descoberto pela inteligência brasileira. E o que consistia esse plano Cohen? Se as eleições que estavam prestes a ser acontecidas não desse vitória aos comunistas, esses invadiriam repartições públicas, colocariam fogo, fariam isso, fariam entrariam numa guerra civil. E diante disso, então, era preciso não convocar as eleições. É claro que, nesse exato momento, Vargas decreta o que chama de estado de sítio. Muita atenção, pessoal, porque o plano Cohen foi uma farsa. O plano Cohen foi uma mentira contada, que nem os comunistas entenderam, mas cuidado agora. Esqueça um pouquinho o livro didático, eu vou te explicar. Onde que está a ilegalidade disso? O estado de sítio é um mecanismo legal. Toda vez que existe um perigo, com o aval do Congresso, o presidente decreta estado de sítio. Nesse estado de sítio, os direitos são suspensos, ou alguns direitos são suspensos. Mas olha que loucura, olha que doideira. O estado de sítio é um ato legal, mas o que sustentou o estado de sítio que é mentiroso. Porque vamos supor que o plano Cohen fosse verdade. Existe um plano de calamidade. Ele contou essa história para o Congresso. O Congresso, então, se viu na obrigação de deixar o presidente suspender todos os direitos para evitar uma catástrofe maior. Beleza, até aí nenhuma ilegalidade. Porém, o que sustentou o estado de sítio, que é um ato legal, é que realmente não existiu. Essa mentira contada é que sustentou o ato legal. Obviamente, então, a gente vai chamar isso de golpe. Esse golpe dado que vai dar continuidade ao seu poderio. E nesse exato momento, ele decreta estado de sítio, não tem eleições. Por que não tem eleições? Porque seus direitos estão suspensos.
direito de votar, direito de ser votado. Então como que vai ter eleições? Se está decretado estado de sítio. Ponto. É o que a gente chama de golpe. No exato momento começava o que a gente chama de Estado Novo, que é o que a gente chama de governo ditatorial de Vargas. E agora, meu aluno, quero muita atenção de vocês. Por que eu quero muita atenção de vocês agora? Porque o Estado Novo é a parte que cai pra caramba no Enem. E por que cai? Porque tem vários episódios ali que vai entrar na Europa, vai entrar no Brasil, então muita atenção aqui agora. O que vinha a ser o Estado Novo? Começa em 37 e vai até em 45. Só que antes disso, eu preciso que vocês entendam que Vargas já está com tudo orquestrado. Já está. Estado de sítio foi decretado. O Congresso o apoiou. Agora é só governar. Só que eu não posso governar com Constituição vigente. Eu preciso ampliar o meu poderio. Eu preciso continuar a poder por muito tempo. Então, o que acontece? Vamos fazer uma Constituição que seja pertinente ao momento que nós estamos vivendo. O momento é de exceção. O momento é de medo. O Congresso, então, apoia isso. Começava, então, a Constituição de 1937. Só que eu quero que você entenda que, nesse exato momento, o que Vargas faz? Ele vai fazer uma Constituição que eu vou dar o nome de outorgada. Se ele desse nas mãos dos deputados discutir uma Constituição que receberia o nome de promulgada, talvez não sairia como ele queria. Então ele outorga a Constituição de 37, coloca ali algumas inspirações italianas ou da própria Polônia, que a gente vai chamar de inspirações fascistas, amplia o período de governança para 6 anos, olha que loucura, 6 anos de governo agora, coloca as eleições indiretas para presidente, coloca fim ao liberalismo, agora tudo vai ser estatal, tanto é que uma das marcas do governo de Getúlio Vargas é o seu nacionalismo dirigido, seu nacionalismo estatal, tá? Cria a justiça do trabalho, que eu tenho que trazer o povo do meu lado. Então eu vou criar a justiça do trabalho. Vou criar a CLT, consolidação das leis trabalhistas. Então, Vargas, ao mesmo tempo que estava ampliando o seu poderio, estava mostrando o seu lado ditatorial, ele não poderia perder as bases. Quem é a base? É o povo. Quem é a base? É o café que toca ainda resta. É a burguesia, é parte da elite. Então ele vai pisando meio que em ovos ali e vai governando em cima do Estado Novo. Só que uma coisa chama atenção. Ainda em 38, ele vai mandar queimar todas as bandeiras e abolir os hinos, no caso, estaduais. Pessoal, não entendi não. No dia da bandeira lá, ele vai, num ato simbólico, queimar todas as bandeiras dos estados. E vai abolir todos os hinos estaduais. Você fala, por que isso? Você vai viajar comigo. Não existe os estados, existe o Brasil. Então a única bandeira que vocês podem ver não é a bandeira do Espírito Santo, não é a bandeira do Pará, não é a bandeira do Rio Grande do Sul. Vamos ver a bandeira do Brasil. Ordem e progresso. E para que cantar hino do estado de São Paulo, hino do Rio? Não, vamos cantar o hino do Brasil. O que ele queria aí? Acabar com o regionalismo. Gente, é um governo ditatorial, é um governo autoritário. Ele não pode ter nenhum tipo de vacilo que possa tirá-lo do poder. Ele se orquestra de tudo. Então, quando ele vai abolir o hino nacional, o hino dos estados e rasgar, queimar as bandeiras, não existe Brasis, existe o Brasil. Não existe os estados, existe o Brasil, centralizado na figura de quem? Getúlio Vargas, ponto. Nacionaliza a riqueza dos subsolos. E agora é a hora de pagar a burguesia. Lembra que a burguesia ajudou a subir lá em 30? Ele já tinha dado apenas migalhas. Olha, eu vou te dar a chance de controlar o trabalhador com as leis trabalhistas. Agora sim, a burguesia chegou a hora de pagar. Ele começa então a colocar o Brasil no trilho da Revolução Industrial, quando ele vai começar a criar as primeiras empresas brasileiras. As primeiras, tá? Todas nacionais. Aí eu estou falando de quê? Da CSN, da CNP, CBRD. Que siglas são essas? CSN, pessoal. A Companhia Siderúrgica Nacional, tudo de base. A questão do Conselho Nacional do Petróleo, também de base. CBRD, a Companhia Vale do Rio Doce, que chama de Vale hoje, todas de base. Só que são todas subsolo e o dinheiro fica aqui. Essa era a ideia dele. Não tem privatização. Olha, tem uma diferença aí, tá? Esses são os aspectos gerais da questão da era Vargas nesse momento. Então, ele tem tudo em suas mãos. Controla sindicato, criou a CLT, traz agora a Justiça do Trabalho, que vai vigiar se o trabalhador está sendo ou não realmente, né, levado a finco as leis que ele mesmo criou.
Só que tem uma coisa, ele precisa personificar o seu poder, e é aí que o Enem dora. Ele cria algo que hoje, poucos vocês vão ouvir. Hoje, quando vocês ligam o rádio às 19 horas, em algumas emissoras, porque há algum tempo não foi mais obrigatório, você tem a Hora ou a Voz do Brasil. Hoje, sabe comigo? Ligou às 19 horas, você vai gritar, Voz do Brasil, Voz do Brasil. Ele cria a Hora do Brasil. Para que Hora do Brasil? 19 horas, todo mundo começava a falar do presidente, as notícias do presidente. E tinha até uma lei interessante que, se o bar estivesse aberto na hora do Brasil, interessante, né? Na hora do Brasil, esse bar estivesse aberto, ele teria que estar com o seu rádio ligado na hora do Brasil, falando bem do presidente. É a personificação. Vargas é conhecido como, né, o pai dos pobres, o indivíduo que trouxe as leis trabalhistas, o indivíduo que faz isso, faz aquilo. Então, um indivíduo bem, né? Como é que eu vou dizer? O povo brasileiro tinha nele a esperança que até então não tinha nos outros. Aquela coisa bem populista que já eu vou te falar. É justamente nesse episódio, pessoal, que vai estourar a Segunda Guerra Mundial. Sei que você não viu essa matéria comigo ainda, mas nós vamos ter uma briga na Europa. De um lado, você vai ter o eixo, tá? Chamado eixo Roma, Berlim, Tóquio, e do outro lado os aliados. O lado do eixo, também conhecido como eixo do mal, Roma, Berlim, Tóquio, de quem eu estou falando? Itália, Alemanha, Japão, esses três estão unidos de um lado da guerra. E pois, pelo que vocês perceberam aí, Getúlio Vargas é um pouco fascista, então está do lado dos italianos, mas até então nós estamos em cima do muro. Vargas não tomou partido de ninguém até então, e embora ele fosse adepto das ideias fascistas. Só que no meio dessa confusão toda, você vai ver essa aula comigo, tá? Os japoneses vão acabar atacando a base de Pearl Harbor lá no Havaí, o que vai levar a entrada norte-americana à guerra. Como estamos na América, os americanos vão pressionar o Brasil que também entrasse na guerra. Só que se Getúlio Vargas aceitasse, naquele primeiro momento, o convite norte-americano, ele teria que entrar contra o eixo, ou seja, contra as suas próprias ideias. Seria um tiro no pé. Vargas fica demorando. Nós vamos chamar isso de momento pendular de Getúlio Vargas. Até que os americanos dão a checkmate final. Olha, Vargas, entra ao meu lado, vamos ganhar essa guerra, pode ficar tranquilo, e eu vou te dar um fundo de 20 milhões de dólares. Fala, caramba, 20 milhões de dólares? Poxa, com esse dinheiro, eu termino todas essas empresas que eu comecei, essas indústrias, e fico livre da burguesia. Eu preciso terminar a CSN, eu preciso terminar a CBRD, eu preciso terminar essas empresas que eu comecei. Não tenho dinheiro, mas se você me prestar esse dinheiro mesmo, eu acho que eu gostei. E, claro, você vai pagar quando você puder. A gente dá um nome isso, meu aluno, de fundo perdido. Nunca mais esse dinheiro será realmente, né, visto de novo. Só que Vargas impõe mais uma coisa. Tudo bem, eu aceito esse dinheiro, resolvo meus problemas internos, mas eu quero mais uma coisa. Eu quero que os aviões que saírem intactos na Segunda Guerra Mundial venham para a Força Aérea Brasileira. Os norte-americanos, fechado. Então, lá em final de 43 para 44, Vargas entra na guerra contra o eixo, velho. Claro que o Brasil, pessoal, a gente fala um negócio de heróis, praças. Quando a gente entra na Segunda Guerra Mundial, a guerra praticamente já está definida. Tá? Está definida. Mas nós fizemos sim um papel bonito. Por que eu falo bonito? Porque os terrenos mais acidentados é o brasileiro que ia. É a tropa brasileira que ia. Ah, mandamos a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Mandamos a FAB, a Força Aérea Brasileira. Calma, não foi desse jeito. Mas a gente participou. Temos sim que valorizar o ato heróico pelas condições geográficas do momento, pelas condições humanitárias, pela questão de armamento que nós não tínhamos, combos, né, o lado oposto. Então isso tudo tem que ser contado. Claro, com o maior esplendor. Só que nesse exato momento eu quero que você entenda uma coisa comigo. Quando Vargas entra na guerra e logo em seguida é decretado o fim da guerra, vocês verão comigo por que o fim da guerra, com a rendição japonesa, né, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, papo para a nossa próxima aula, quero que você entenda que Vargas ganhou a guerra, só que agora ele está acuado. Por que está acuado? Os militares norte-americanos vão impor na América e nos demais o fim de qualquer ideia fascista. Como aqui no Brasil nós éramos, entre aspas, ideias fascistas, Vargas não vai sustentar no poder. Começava então a deposição de Getúlio Vargas.
E aí os militares encostam em Getúlio Vargas e falam, Vargas, você já está há 15 anos, muito tempo, cara, não dá mais não. Você subiu em 30, nós estamos em 45, 15 anos, e você ainda tem as ideias fascistas. Por favor, se retire. Quando ele está juntando suas coisas, é isso que ele fala. Eu vou, mas ainda hei de voltar nos braços do povo. Esse povo que um dia me quis vai me querer de novo e eu vou subir o Palácio do Catete com eles no braço. Pode apostar. E ele estava certo, meu aluno. Já já você vai ver por que ele estava certo. Vargas é deposto e aí começava uma briga política para ver quem vai subir no lugar de Getúlio Vargas nesse lapso temporal. Só que antes disso, meu aluno, eu preciso que você entenda como que isso cai. Como que o Estado Novo cai na sua prova. Porque já já a gente vai ver o retorno de Getúlio Vargas e ele vai cumprir a promessa dele. Ele vai subir no braço do povo. Já já eu mostro a vocês. Antes, vamos ver como é que isso pode cair na minha prova, professor. Acompanha aí como isso pode cair na nossa primeira questãozinha. Vamos lá? Acompanha aí comigo. Bom, vocês podem ver que tem uma imagem aí. Ah, eu não estou enxergando nada. Calma, eu quero a imagem só. Tá vendo a imagem aí? Vargas com a criancinha, né? Bonitinho, olha só, bem carismático, né? Legal. A imagem já diz tudo. Camarada próximo do povo, acalentando as criancinhas, olha que bom. Essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo. Então isso vinha nas escolas, pessoal, para as crianças, endeusando o presidente, personificando o presidente, o pai dos povos, o homem, o cara, olha que legal. Só que cuidado com o seu Enem, tá? Já já você vai ver um outro aspecto de Getúlio Vargas que eu vou te mostrar depois, mas cuidado com essa imagem aí, bem próximo do povo, não é verdade? Então, essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo, com o intuito de quê? Será que é para falar mal dele? Com certeza não. Letra A. Destacar a sabedoria inata do líder governamental. Dá para matar isso aí? Não é? B. Atender a necessidade familiar da obediência infantil. C. Promover o desenvolvimento consistente das atitudes solidárias. Meu Deus. Conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático. Eu não vou nem ler o resto, mas vou ler porque você tem que fazer isso no seu Enem. Mas parece que é o gabarito, né? Estimular o interesse acadêmico por meio de exercícios intelectuais. Tem nada a ver. Gente, a imagem de um líder sorridente no meio de criança, aquela coisa bem carismática, bem populista, que eu já vou te explicar o que é isso, só pode ser a letra D. Com essa imagem na cartilha das crianças, a criança chegando a casa e mostrando o pai, olha pai, que bonito, isso cria cria um ambiente favorável ao líder político, nesse caso Getúlio Vargas. Portanto, nosso gabarito é a letra D, conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático. Claro, essa imagem está dizendo isso. Então, meu aluno, fica tranquilo, né? A, B, C, D e E, nós vamos ficar com o gabarito letra D, né? Conquistar a aprovação política por meio de apelo carismático. Fica tranquilo, né? Nenhum problema, tá bom, meu aluno? É assim que cai no seu Enem, tá? Então a gente fica por aqui, mais uma aulinha. Até a próxima, meu aluno. Valeu!